Paulo, né? Para quem ainda não me conhece, Paulo Centenário, diretor executivo da Abrad, coordeno aqui os trabalhos, estamos aqui com o time da Abrad, a Suelen e a Joyce, que cuidam do dia a dia na área de comunicação, receber novos associados. E a Abrad, então, para quem ainda não conhece a Abrad, né, que está promovendo aqui esse webinar, a gente organiza webinars com os nossos parceiros, com profissionais do nosso mercado, enfim, a gente tem uma grade de eventos presenciais, híbridos e online, como esse webinar, muito rica, né? Uma das nossas missões é essa, entregar conteúdo relevante para os nossos associados de mercado. Quando a gente faz online, a gente consegue trazer não associados, né? Convidados, porque fica fácil, tranquilo, não onera em custo nem nada. Quando a gente faz presencial, aí eu tenho que servir um café, eu tenho que ter o espaço físico, aí a gente privilegia ou dá preferência para associados. Para quem ainda não é associado, então, para participar dos eventos presenciais, precisaria ser associado. Mas mais do que isso, né? A gente tem muito mais outros benefícios para uma empresa se associar na Abrad. O principal, talvez o mais forte deles, é o grande network que ocorre aqui na Abrad. Network com empresas semelhantes à sua ou complementares à sua, empresas que fazem serviços que você também faz, e isso nos dá um caldo bom para produzir conteúdos interessantes. Por exemplo, produzir um guia de conteúdos e valores de serviços e produtos digitais, onde a gente tem mais de 140 itens escopados com 3 faixas de valores que servem como referência para os associados e para o mercado, né, utilizar nas negociações com os seus clientes. O mercado já tem utilizado isso como referência para as licitações, para as concorrências, então é uma entrega bem relevante que a Abrad fez e continua mantendo atualizada aí para os nossos associados, e diversos outros benefícios aí, como descontos em serviços, em produtos, em plataformas, e principalmente, né, a troca de informações entre os próprios associados e com base em todos os conteúdos que a gente produz aqui, como esse aqui que a gente está produzindo. A gente está criando uma trilha de conhecimento para empresas que queiram aqui analisar a possibilidade de performar em Portugal, né, de ter a sua empresa instalada em Portugal. Então, a gente trouxe aqui a parceria aqui da Fernanda, né, para poder trazer conteúdo, ela é especialista nesse assunto, ela opera essa jornada para as empresas que têm interesse em ir para Portugal, então a gente traz esse tipo de conteúdo. Bom, não vou me alongar muito mais, aqui tem um QR Code para vocês entrarem e terem mais informações sobre como se associar. Lá você vai ver valor de mensalidade, todos os detalhes, tá bom? A Suelen também, depois que acabar esse webinar aqui, do finalzinho, ela vai ter um sorteio, acho que de alguma coisa, aí é surpresinha. Então, eu não vou contar agora, vocês não vão embora, não desconectem. A hora que o conteúdo acabar, vocês sigam que a Sueli vai ter uma surpresa, um sorteio para compartilhar. Eu não vou me atrever a apresentar a Fernanda e o Mário, porque eles têm mais propriedade para isso, mas eu só quero agradecer mais uma vez, dar um bom dia. A gente está com um coro ótimo aqui, gente, então vamos embora. Meninas first, né? Acho que a Fernanda se apresenta, depois o Mário, e já vamos direto para o conteúdo para dar conta aqui do nosso horário, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia para quem está no Brasil, né? São 11 horas. E para quem está nos assistindo em Portugal, são 15 horas. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar que nós estamos trazendo agora, desmistificando o mercado digital em Portugal. Essa é uma parceria que a gente tem com a Abrad, como o Paulo falou. Eu sou da Tuluck, uma empresa de internacionalização, junto com a Inodev. E hoje queria deixar um abraço para o João. O João está em Moçambique, não pôde estar presente aqui com a gente, mas nós temos muita experiência com relação à parte de internacionalização, como o Paulo falou, e a gente está fazendo essa jornada aqui junto com a Abrad de internacionalização para as agências. E essa jornada, ela consiste, né, num passo a passo, onde a gente vai pegar a mão as agências e fazer todo um processo dentro de entender esse mercado internacional como Portugal.
Próximo slide, Carlota, por favor. Então, as vantagens aí para os associados, não é? De ter acesso a esse mercado, uma audiência global, né? A gente fazer um desenvolvimento de competências internacionais, que é extremamente importante, um network global, onde vocês vão poder ter contato com outros parceiros, outras agências, fornecedores, enfim, entender esse mercado internacional. Além disso, trazer um diferencial competitivo para a sua própria empresa, para a sua própria agência. O processo de inovação, o processo de internacionalização, ele dá esse know-how diferenciado, porque você começa a perceber os seus produtos, a sua prestação de serviço, entender, ter um olhar para dentro e perceber de oportunidades que você tem aí para o novo mercado, não só para o mercado internacional, para o seu mercado nacional. Então, o processo de internacionalização, ele reforça, não é, o valor, né, da proteção para a sua marca, ele valoriza e fortalece a reputação tanto da Brad como da agência, tem atração de novos associados, como Paulo falou, a gente vem trazendo, tem até agências de Portugal, né, que estão participando desse webinar, essa possibilidade de ampliação de parceiros institucionais, tanto para os associados como também para a associação, e esse desenvolvimento de know-how num mercado específico que é para Portugal. E, além disso, de ter acesso a recursos global. Como a gente falou no outro webinar, o Portugal ele tem o programa 2030, programas de incentivo do governo, onde ele incentiva as empresas a internacionalizar. Então, tem a parte de empreendedorismo, tem a parte de desenvolvimento de novos mercados, a parte de contratação de talentos. Então, além disso, tem essa possibilidade de ter esse acesso a programas de incentivo do governo de Portugal. Como que funciona essa jornada de internacionalização para os associados, que nós desenhamos em conjunto com a Brad? Então, a gente tem todo o material, tem um e-book, tem um diagnóstico de maturidade. Então, no link aqui, vocês vão ter, no chat, quer dizer, vão ter o link para ter acesso ao e-book, isso é exclusivo para os associados da Brad. Então, fica aqui o convite. Quem dos nossos convidados não é associado, associem-se à Brad para ter acesso a todo esse material. Então, é um e-book onde a gente fala sobre um primeiro contato sobre o caminho da internacionalização específico para as agências. Um outro produto que a gente fez foi um formulário de diagnóstico de maturidade. Então, quem é associado, também exclusivo para os associados, se tiverem interesse, também vai ter o link aqui no nosso chat. Vocês entram, respondem esse formulário e a gente vai ter todo o prazer em estar entregando esse diagnóstico, conversando com vocês e explicando e dando o passo a passo. Além disso, tem um produto que é o Fast Checkup, que é um produto onde a gente desenvolveu para os associados da Brad, onde a gente tem a primeira percepção para ver se tem match e como fazer isso no processo de internacionalização. E aí, o programa Abrad de internacionalização, onde a gente convida as agências, que podem ser um processo individual ou em grupo, que é muito rico essa diversidade, essa troca, e aí tem toda uma jornada que a gente vai estar desenhando junto com as agências, então vai ser muito interessante. Então, participe, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o máximo prazer em poder explicar e tê-los, fazer parte dessa jornada, tanto da Brad como de vocês, os associados da Brad. E agora, vamos ao nosso webinar, que está sendo muito especial. A gente fez questão de trazer um convidado aqui, que vai falar sobre muitas coisas, vai trazer muitos insights interessantes, estratégias valiosas, vai contar aqui alguns segredos, né, Mário? Então, Mário Alcântara, deixamos no final. Seja muito bem-vindo aqui no nosso webinar. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O Mário,
Eu vou querer que ele vá falar, mas assim, o Mário, ele foi fundador de agências digitais, ele tem uma vasta experiência nesse mercado digital, um grande gestor e estrategista, e lidera e liderou várias agências grandes, além de ser mentor de startup. Então, Mário, por favor, se apresente, conte para a gente, aí fale um pouco de você, e mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco, poder partilhar todo o seu conhecimento e experiência. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Realmente é um prazer estar aqui convosco e falar um pouco de mim. Vou tentar ser rápido, mas eu estou em marketing digital desde 95, 96, o que significa que na altura, praticamente, e para muitos que aqui estão, se calhar nem se lembram, mas não havia marketing digital nessa altura. Havia qualquer coisa como o CD-ROM, a internet começava a crescer e ainda muito pouco, e se olharmos para Portugal durante muitos anos estava um pouco atrás do que era, por exemplo, o mercado norte-americano e a própria Europa estava um pouco atrás, mas eu curiosamente comecei como programador, uma coisa que larguei rapidamente e passei para gestão e para estratégia, mas o que é curioso é que nessa altura fazia-se já alguns CD-ROMs, multimédia, e algumas marcas já compreendiam que aquilo era uma forma de levarmos mensagens às pessoas, aos consumidores e tentar fazer alguma interação e, quem sabe, gerar resultados. E comecei exatamente por fazer algumas coisas em CD-ROM, mas a internet começa a entrar no mercado com alguma dimensão, começa a crescer e as marcas começam a sentir que fazia sentido para elas talvez comunicar nesse novo meio também, começar a ser interativo. E foi aí que eu fui convidado a entrar para a Publicis. Publicis é uma multinacional de comunicação francesa. Em Portugal era uma das maiores agências que queria criar um primeiro departamento, uma primeira área que chamávamos nós de comunicação interativa, new media. Na realidade era usar a internet para lançar as marcas nesse meio. Nós em Portugal não tínhamos mais de 500 mil pessoas e acho que é muito importante, eu falava ontem com a Fernanda sobre isto, Portugal é um país com 10 milhões de pessoas, com 8,8 milhões de utilizadores a usarem a internet, com 7,4, 7,8 milhões, portanto quase 8 milhões de utilizadores que têm contas nas redes sociais e que usam redes sociais, mas na altura estava a começar também, portanto continuamos a ser um país muito pequeno, mas muito diversificado, e tive a oportunidade de lançar as primeiras marcas, de muitas marcas em Portugal, e isso foi um desafio muito interessante, foi como comunicar, como criar algo que seja relevante, seja importante para os consumidores e seja importante para as marcas. Bom, eu comecei aí, vou acelerar a história, depois de ter estado na Publicis, saí da Publicis, montei uma agência em Portugal. Em Portugal e na Europa, nos finais dos anos 90, as empresas que faziam marketing digital, na realidade não faziam marketing digital, faziam digital, tecnologia, eram tudo muito empresas mais tecnológicas, e os Estados Unidos já tinham avançado com empresas que se calhar já ouviram falar, como o caso da Razorfish, que hoje em dia é Grupo Publicis, criaram um conceito de agência, onde deixámos de falar com os diretores de tecnologia e passámos a falar com os diretores de marketing. E de repente tudo mudou. Deixámos de falar de servidores, deixámos de falar de programação, passámos a falar de pessoas. E isso fez a diferença do marketing digital e foi quando eu montei a minha agência. Começámos com 4 pessoas, vendi a agência ao grupo WPP, portanto um dos maiores grupos de comunicação mundiais. Éramos nós já 50 pessoas e com essa venda fui montar o Ogilvy Interactive em Portugal. O Ogilvy Interactive também é um grupo inglês, também mais uma multinacional, onde liderei durante 3 anos aproximadamente e mais uma vez o objetivo, aqui já estamos a falar de 2002 aproximadamente, já tinha aqui uma noção em que a internet já fazia-se mais sentido, internacionalmente sabia-se muito mais e dávamos resultados aos clientes. Já se faziam transformação digital, que é algo que vamos falar mais à frente, mas é muito importante as empresas usarem tecnologia também para mudar a forma como estão com os seus clientes. Na altura, por exemplo, fiz transformação digital de um grande banco em Portugal, por exemplo, mas também de marcas internacionais, como a IBM, como a British Petroleum, como a Coca-Cola, enfim, tudo eram grandes marcas que estavam connosco. Saindo da Ogilvy, estive há alguns anos como consultor independente. Estas multinacionais têm alguma altura que cansam e quando somos diretores de uma multinacional passamos mais tempo a fazer quadros de Excel para falar com os controllers e falar com as direções do que a trabalhar e fazer coisas giras. Portanto, saí, fui consultor durante alguns anos para agências, para empresas que queriam trazer o digital. Fiz consultoria política. Em Portugal fiz uma coisa muito engraçada, muito interessante, que foi... fui estratega político de digital para os 2 maiores partidos. Primeiro fiz ganhei as eleições,
depois convidaram para ir fazer o outro partido e ganhámos as eleições outra vez. E nunca mais faço política na minha vida, mas foi uma experiência maravilhosa, onde o digital é feito de maneira diferente. Não sei se algum de vocês que estão aqui a assistir já fizeram marketing político ou marketing digital político. Hoje em dia mudou muito, mas já na altura fazíamos muitas estratégias de guerrilha, e há uma enorme diferença entre trabalhar em empresas e trabalhar política. Nós na empresas temos um plano. Temos um plano que vamos executando ao longo do tempo. Vamos medir os indicadores da performance e vamos fazendo mais coisas. Em política, fazemos tudo o que nos vai à cabeça, que achamos que é correto, mas não lançamos nada, deixamos tudo quieto. E depois, de acordo com a dinâmica política, podemos estar uma semana sem fazer nada ou podemos estar 3 dias sem dormir a lançar estratégias e projetos digitais e projetos de comunidade e de redes sociais para reagir ou para combater os outros partidos ou até para angariar mais eleitores. Pronto, daí voltei às multinacionais, parece que afinal gostava. Fui diretor da Tribal DDB, também uma multinacional, e a seguir assumi no mesmo grupo, na DDB, a Grupo Omnicom, também mais um grupo norte-americano de comunicação. Fui diretor de planeamento estratégico e de digital, portanto assumi os 2 papéis porque cada vez mais o marketing é digital, ou seja, já é difícil distanciarmos o que é o marketing digital do marketing tradicional. Todo o marketing é digital, vocês sabem isso, porque o marketing é, acima de tudo, entregar valor, é entregar algo que as pessoas vão reagir e dar-nos algo em troca, esperemos nós, os resultados que queremos. Feito isso, mais uma vez, montei depois uma consultora, tive a minha consultora durante 5 anos, mais de estratégia, e vendi a minha consultora ao grupo Laposte, que é os donos da Innovagency, do qual já estou há 3 anos como diretor da área da ativação digital. No fundo, a Innovagency é uma agência portuguesa, quer dizer, agora é capital francês, do grupo francês Laposte, mas é uma agência que tem mais do que 25 anos em Portugal, e é uma empresa com 70 pessoas, com uma abordagem muito grande de oferta, desde a área de desenvolvimento de web, portanto, plataformas web, a área de estratégia de produto, UX, UI, mobile, mas depois toda uma área de ativação que envolve o funil. Na realidade, publicidade, redes sociais, SEO, marketing automation com uma equipa de Salesforce e de HubSpot que temos dentro da nossa equipa e depois uma forte equipa de analítica que fecha aqui toda a experiência. E eu sou diretor dessa área, que é uma área muito divertida, fazemos coisas fantásticas e é um pouco esse percurso, que são 30 anos, acho eu, já nem sei, já perdi, eu tenho 48. Conta muito, né? Já são demais, porque eu também alonguei, peço desculpa, mas são muitos anos no mercado português, mas no mercado internacional, e que quero partilhar convosco um pouco disso tudo. Acho que esse é o ponto. Sensacional, Mário. Olha, até, inclusive, quem está nos assistindo, aproveite, faz as suas perguntas aí no chat, que vai ser um grande bate-papo aqui com o Mário, para vocês tirarem dúvidas e conhecerem mais sobre o mercado português. Mário, fantástica a sua experiência, essa trajetória, tanto Portugal como internacional. Bem como você falou, tem essas diferenças de mercado, elas são gritantes quando a gente fala dimensão do país, tamanho de mercado, até mesmo o número de empresas que tem em Portugal, as formas de negociação, a gente sabe que é muito diferente entre Brasil e Portugal e as diferenças culturais. Da tua experiência, de toda essa sua vivência que você comentou, não é? Como é que você vê, quais são os desafios e as oportunidades do mercado português para as agências brasileiras que querem expandir para lá? Querem fazer essa transição de expandir o seu negócio para o mercado português e dali, que é um passinho para a Europa? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta de entrada. Eu vou tentar ser prático. Portugal, eu dizia que é um país com 10 milhões de habitantes, mas nós, em tão pouco país que somos, geograficamente não é muito grande, tem muitas diferenças culturais ao longo do país. Lisboa tem uma forma de estar, e nós temos depois a segunda maior cidade, que é o Porto, tem outra forma de estar. Depois temos outras grandes cidades, como Braga, como Leiria, até como Faro, no Algarve, que é uma zona mais turística, e todas elas oferecem oportunidades, mas também têm os seus desafios. Eu diria que começar por Lisboa pode ser uma boa estratégia, porque é uma cidade de serviços, de empresas multinacionais, de empresas muito estruturadas, que procuram aquele equilíbrio entre preço e qualidade na entrega.
Isto é um país que já passou, nós já fomos, enquanto Portugal, um país de muito outsourcing, de muito offshore, e neste caso para empresas europeias onshore, ou seja, prestamos serviços externos para empresas europeias. O nosso rate era baixo, mas éramos bons, hoje em dia já está mais dispendioso, mas as empresas aprenderam que se pode confiar em empresas portuguesas e as próprias empresas locais confiam em empresas que trabalham em Portugal. Portanto, esse é um bom ponto. E como são empresas de grande dimensão, procuram muito preço e procuram muito o conhecimento que elas têm e o que é que podem oferecer. Quando vamos para o norte de Portugal, já estamos a falar de empresas muito industriais, de produção, há menos empresas de serviços. Muito interessante é que muitas empresas são ligadas a famílias, são empresas familiares, às vezes empresas de 500 empregados, líderes mundiais a fabricar móveis, peças para automóveis, sapatos, roupa, mas são empresas que têm uma relação muito familiar. É mais difícil de entrar, até nós que somos de Lisboa, eu sou de Lisboa, entrar no mercado do Norte não é fácil. Eu dou aulas numa universidade do Porto e confesso, não é fácil. Eles querem muita relação. A relação é muito importante. Eles compram primeiro pela relação e depois pelo preço. Lisboa não. Lisboa é preço e depois qualidade. Perfeito. Quando olhamos para o Algarve vemos um mercado muito ligado ao turismo, muitas pequenas empresas locais e há aqui muita oportunidade de quem tem um bom conhecimento de turismo de conseguir dinamizar estas empresas. Algumas delas são grupos grandes, internacionais, mas outras são empresas locais e podem ser interessantes de explorar. Agora, se eu fosse uma agência brasileira, a primeira coisa que eu faria era conhecer o que é que já há de oferta em Portugal. E eu começava por partilhar convosco como é que nós, no mercado português, em agências, estamos organizados. Nós temos eu falava com a Fernanda ontem, para quem gosta de futebol, em Portugal nós temos a Liga Portuguesa e temos dividido chamamos a Primeira Liga, a Segunda Liga, a Terceira Liga ou a Liga Regional. Eu também não percebo muito de futebol, mas a verdade é que a Primeira Liga é onde estão todos os grandes clubes. E quem é que nós temos nos grandes clubes? Temos as agências, que já estão no mercado há muitos anos, que têm estruturas de 50 pessoas, 80 pessoas, 100 pessoas, que têm já um portfólio de clientes muito conhecido e têm uma oferta grande de serviços. Mesmo assim, essas empresas, umas são mais especializadas em design, outras são mais especializadas em consultoria, outras são mais especializadas em tecnologia. Diria que há estas três frentes. Quem é que nós encontramos nesse grande mundo? Encontramos, no caso das consultoras, a Deloitte, a Accenture, por exemplo, são muito, muito agressivas em digital, porque elas estão muito dentro das empresas e têm um nome muito forte. Depois temos, em termos de agências criativas, encontramos, por exemplo, a Full Six, que é uma multinacional europeia, pertence ao Grupo Havas. Para quem não conhece, é um grande grupo também de mídia e de criatividade. Eles são, para além de serem muito grandes, muito agressivos em termos de criatividade, e as pessoas compram a Full Six não pelo preço, mas pela qualidade que eles oferecem. E depois temos empresas mais tecnológicas, como, por exemplo, onde eu estou, a Innovations, embora tenhamos uma vertente criativa, nós somos da Primeira Liga e somos muito tecnológicos também. Temos, por exemplo, empresas como a NTT Data, um grupo espanhol também muito grande. Temos a Loba, são outras agências também de grande dimensão, e tentamos, obviamente, todos encontrar o melhor mercado para nós e fazer um pouco de tudo, mas o mercado acaba por, muitas vezes, escolher uma agência criativa e uma agência mais tecnológica e juntar as duas para fazer um projeto. É muito comum isso acontecer. Portanto, eu diria que essa é a Primeira Liga. Depois temos uma Segunda Liga, que é onde há muita oportunidade, são agências de dimensão pequena, estamos a falar de 15 pessoas, 20 pessoas, que trabalham de vez em quando algumas marcas grandes. Por vezes as marcas estão cansadas das grandes agências e querem trabalhar com agências mais pequenas porque querem ser o cliente principal. Isto para eles é muito importante. Então estas agências médias conseguem responder e são geralmente agências que nem sempre têm que estar em Lisboa, às vezes estão noutras zonas do país. Cada vez menos isso é um problema. Portanto, se vocês gostarem de ir para Évora, que é no interior do país, podem fazer negócio em Portugal inteiro. Cada vez mais é assim, o Covid permitiu-nos fazer muito o remote. E aí há oportunidades, sendo que essas agências oferecem o full service puro, ou seja, fazem um bocadinho de tudo. Se me perguntarem, fazem tudo bem? Não. E aí há uma oportunidade, porque não têm recursos e basta estarem ocupados, não têm. No final, temos a tal Terceira Liga, que são pequenas empresas que existem, eu diria, dois sabores. Altamente especializadas, só fazem uma coisa, só fazem projetos em Drupal, por exemplo, especializados em plataforma Drupal. Outras só fazem SEO, outras só fazem redes sociais.
e estamos a falar de agências de 5 pessoas, 4, 6 pessoas, 8 no máximo, e trabalham mais devagar, mas são agências que podem andar anos sem crescer, podem ser compradas, ou podem crescer à medida que ganham clientes, e às vezes ganham bons clientes e crescem mais rápido. Tudo este é um mercado interessante e é um mercado interno. Como é que vocês devem entrar em Portugal pela primeira vez? Bom, eu tenho vários amigos meus brasileiros que vieram de agências ou que têm agência, vieram a Portugal, e a primeira coisa é virem a Portugal. Não vale a pena, ou melhor, não é não valer a pena. Eu diria que o melhor era virem a Portugal, falarem com pessoas cá em Portugal, conhecerem um pouco. Há vários eventos, há várias entidades que vos podem ajudar, inclusive a Fernanda e a Inodef são umas dessas entidades, e conhecerem um pouco os primeiros contactos, perceber onde é que está a vossa oportunidade, o que é que vocês têm para oferecer neste mercado, porque se oferecerem o que o mercado já tem, vocês vão ter alguma dificuldade sem ser por preço, e não sei se isso vos interessa, e procurar as oportunidades, eu diria quase, se começarem por network é uma opção, a segunda opção é entrarem pela mão de outras agências. Muitas agências não têm conhecimento para fazer tudo. Dou-vos um exemplo muito bom. Neste momento, em Portugal, os profissionais brasileiros de programação e de bases de dados são muito reconhecidos. Isto é bom. Base de dados, em particular, porque o mercado brasileiro e quem trabalha no mercado brasileiro está acostumado a trabalhar com muitos dados. Sim. Portugal tem poucas pessoas. Portanto, o conceito de muitos dados em Portugal, para quem trabalha muitos dados no Brasil, é quase para rir. Eu tenho um amigo meu que trabalhava num banco no Brasil e quando veio para Portugal ele dizia, bom, isto não são dados, isto é uma amostra daquilo que eu tenho dados num banco do Brasil. Por isso essa é uma oportunidade e então vocês podem entrar entrar em Portugal naquele princípio de, olha, eu tenho aqui um escritório em Portugal, mas a minha equipa de desenvolvimento está no Brasil. Eu digo-vos que há 5 anos atrás isso não ia funcionar. Hoje funciona. Porque vocês conseguem, provavelmente, apresentar um valor mais barato, mais competitivo, continuar a ganhar bom dinheiro, mas ser mais competitivo, e para as empresas que vos contratam em Portugal, terem aqui a segurança de ter alguém que está em Portugal a dar a cara, isso é muito importante, mas depois ter por trás uma grande equipa no Brasil a ajudar, isso já não é problema. Esse é um ponto importante. Depois temos um segundo caminho, que é trazerem ideias que vocês fazem no Brasil e tentar perceber se elas funcionam em Portugal. E aqui aviso-vos, vai ser difícil. Eu digo mesmo aos portugueses que pensam no Brasil. Eu digo-lhes, é mais fácil olharmos para o mercado alemão, que ninguém percebe o que eles dizem, e são mais parecidos ao mercado português do que nós somos parecidos com o mercado brasileiro, e o mercado brasileiro é parecido com o português. Há aquela ideia que falamos todos português e é fácil. Não é. Desculpem, vou ser frontal. Mas a vossa experiência, conhecendo a realidade de Portugal, cultural e empresarial, pode trazer algo muito importante. É que vocês já testaram com muito volume de pessoas. E aproveitem isso. E ao trazerem para Portugal ideias que foram testadas, podem experimentar e ver se funcionam também cá. Nem todas funcionam. Nós já cá tivemos, por exemplo, muitas produtoras de conteúdos para digital em Portugal e tiveram muita dificuldade em criar conteúdos para o mercado português, porque ele reage de maneira diferente aos conteúdos de uma rede social, de um TikTok, de um short, de YouTube ou do Instagram. São formas diferentes. O comportamento, por exemplo, em Portugal, em relação ao Facebook, que ainda temos quase 6 milhões de utilizadores a usarem o Facebook, é muito clássico. As marcas hoje em dia usam para comunicar produto e a ter algum engagement, algum engajamento, mas o Instagram é que continua a ser interessante. O TikTok já tem também 4 milhões de utilizadores, o que é muito bom, estamos a falar quase de metade dos utilizadores que têm internet, portanto, muito forte. Portanto, esse é um outro ponto, vejam nesse sentido. Agora, o que eu vos recomendo é, venham cá. Podem tentar uma primeira vez, se vocês forem especializados em alguns serviços, falar diretamente por LinkedIn, abordar por LinkedIn e tentar explorar isso. Eu posso dizer que empresas indianas que faziam prestação de serviços tiveram muito sucesso ao longo dos anos. O que acreditamos é que empresas brasileiras terão muito mais se vierem prestar serviços. Onde é que eu vejo cá oportunidades? Como já disse, em programação. Eu diria que tudo que é implementações de Salesforce, por exemplo, pode ser uma outra oportunidade. Tudo tem a ver com execução. Isso é uma excelente oportunidade. Porquê? Porque aí é possível competir pela capacidade de execução, desde que alguém faça o projeto de estratégia antes e o projeto de consultoria.
Sim. Mário, você abordou, assim, pontos, pilares extremamente importantes com relação ao mercado e a essas oportunidades. Bem como você falou, Portugal ele é pequeno, mas ao mesmo tempo ele é muito grande pela diversidade e as diferenças culturais e hábitos digitais que a gente percebe ao longo, né, principalmente depois do Covid, vem mudando muito, porque o Covid, eu acho que foi o pontapé para a entrada dos portugueses na mídia digital, não é? Principalmente na parte de Instagram. Hoje, pelos dados que a gente tem, como bem você mencionou, no Brasil, a gente usa muito o Instagram, o TikTok. Em Portugal, ainda o Facebook ele está em primeiro lugar, mas o Instagram ele vem ganhando, e o WhatsApp também ele vem ganhando esse protagonismo, né? Agora, conta para a gente, esses hábitos, essas diferenças culturais, como é o cliente português? Aqui, dentro dos associados da Brad, a gente tem agências pequenas, agências que são especializadas em CEOs, agências que têm essa parte do innovation, essa parte de tecnologia. Contando dessa diversidade do mercado português, como que é o cliente, a empresa portuguesa, essa parte de contratação? O que as empresas portuguesas levam em consideração na escolha da agência? Que tipo de serviços que elas contratam? Por exemplo, conteúdo digital. Porque o mercado português, quando a gente fala de relação de empresas, a gente tem 1,3 milhões de empresas aí em Portugal, sendo que, em média, 85% são pequenas e médias, mas que hoje precisam estar no digital. Sem isso, elas não vendem, elas não sobrevivem. Por outro lado, a gente tem mais ou menos em torno de 3.600 agências, sendo que 400 está muito focado para portais e tal, mas a gente tem um faturamento em Portugal de 1,2 milhões de euros, que foi em 2022. Se a gente traduzir isso para o Brasil, multiplicar... 1,2 milhões de euros por agência, médio? Médio, ano, em 2022. Então, assim, se a gente falar do mercado, comparando, é um volume significativo isso para as agências. Então, conta para a gente como que funciona isso nessa parte das empresas. Antes do Mário avançar, eu só queria avisar que temos algumas perguntas e acho que a gente pode deixar isso para a parte final, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, aguardem que a gente vai responder todas as perguntas. Sim. Obrigado, Paulo. Portugal tem empresas com diferentes níveis de maturidade. Há empresas que já são digitais muito antes do Covid, há empresas que se transformaram digitalmente, são coisas diferentes. Ser digital pode ter uma presença online em redes sociais, sites, plataformas, transação. Outro é ser transformado digitalmente, é todas as pessoas da organização perceberem a importância digital e integrá-lo no seu dia-a-dia. E aí, por exemplo, estamos a assistir muito à indústria farmacêutica, que faz muito isso, cada vez mais. E depois temos empresas que acordaram para o digital profissionalmente, ou seja, todas elas tinham sites, mas nunca... Para elas era estar lá, era só porque estava, porque a concorrência tinha, nunca viram um grande valor e depois com o Covid viram realmente muito valor e passaram a vender online ou passaram a compreender que é um canal de entrada de negócio, porque todas as pessoas estão online, todas as pessoas usam o online para fazer pedidos, para descobrir, para resolver os seus problemas e as suas dúvidas. Feito isto, há vários tipos de compras. Eu vou começar pelas grandes empresas. As grandes empresas fazem consultas ao mercado para renovar os seus sites. Eu diria que esse é um negócio-chave, renovar o site, e renovar o site implica UX, UI, design e programação. Okay. E estamos a falar de grandes empresas. Quando digo grandes empresas, digo, por exemplo, uma Galp, que se alguns de vocês conhecem, que é uma petrolífera, se calhar marca nacional, as marcas nacionais, e há uma grande diferença entre as internacionais e as nacionais, muitas marcas nacionais de alguma dimensão querem fazer novos sites. E isso, eles fazem uma consulta ao mercado, e já vou explicar como é que essa consulta ao mercado acontece. Depois há outras empresas que têm um mapa de digital, de várias coisas que querem fazer, e vão contratar
peças ao mercado. Por exemplo, eles tiveram uma Deloitte que integrou Salesforce pela primeira vez, mas depois eles querem uma agência digital que lhes faça a manutenção da automation. Criatividade, o setup em Salesforce, a gestão das redes, a gestão das bases de dados, novas jornadas. Esse é um negócio. Depois temos empresas que querem só consultoria, querem só estratégia, ou seja, eles sentem que internamente não têm know-how e então contratam empresas para os ajudar a definir o seu plano digital. E depois do plano digital estar feito, e normalmente é feito, às vezes, essa consultoria é feita até por agências, eles vão ao mercado procurar quem pode executar. Quem é que vai executar as redes sociais, quem é que vai executar o site, quem é que vai executar as bases de dados, por exemplo, quem vai executar as campanhas de publicidade. Agora, o que é interessante é que o mercado português, presumo que o brasileiro seja similar, funciona por ciclos. O que é que isto significa? Significa que as grandes empresas têm agências criativas, agências digitais e agências de meios, de mídia. 3 empresas separadas. E não as querem misturar. Então, muitas vezes a agência digital vai fazer um pouco o que a agência criativa fez da campanha 360 graus, vai fazer o seu trabalho, adaptado à realidade digital. Então, é uma agência. Depois temos uma agência de meios que faz as campanhas, faz, no fundo, a compra dos meios, seja digital, seja offline. As grandes empresas são muito estruturadas assim. Outras empresas estão em ciclo em que dizem, não, eu quero uma agência que faça tudo para mim. E a realidade é as oportunidades, são estas 2 oportunidades. O mercado, eu quando, por exemplo, trabalhava na Publicis, no Brasil, na altura, as agências de propaganda tinham agência de meios dentro. Eram agência de meios. In-house. Era muito comum no Brasil, as grandes empresas, eu tenho muita experiência com relação a isso, a gente tinha um in-house específico, que a gente queria um criativo, todo o planejamento, para ficar dentro da empresa, não é? Em Portugal já não funcionava assim, nem na Europa. Por exemplo, nós dizíamos, no Brasil é que é bom, é que se ganha dinheiro, nós em Portugal já não ganhamos dinheiro com mídia. Agora em digital está um pouco assim, as grandes empresas têm agências de mídia e têm agências criativas e agências digitais, agências de propaganda e agências digitais. Algumas empresas mais pequenas querem uma agência que faça tudo. E aí também está uma boa oportunidade. Portanto, existem estas 2 realidades. E Mário, desculpa, só para entrar aqui, até tem uma pergunta aqui do Fábio Cardoso. A gente está falando de grandes empresas, a Galp, como se fosse aqui um Maestro, enfim, a parte de... existe essa possibilidade dessas agências trabalharem em mercados específicos, vamos supor, segmentado? Porque como a gente tem o mercado de franquia, muito restauração, serviços e tal, que nem o Fábio pergunta, o Fábio Cardoso, como é o mercado de agências especializadas em health em Portugal? Então, assim, isso também eu percebo, e pelo que a gente vem estudado, é uma oportunidade, né? Agências que são específicas, que têm esse know-how para esses mercados, com um serviço especializado, com essa visão. E uma coisa que eu queria acrescentar, que eu percebo dos portugueses, não é? Que eles vêm falar conosco. E a criatividade do brasileiro, vamos combinar que ela é sensacional, não é? Então, assim, como é que é moldar isso, até para as agências perceberem, como é que é isso moldar esse entendimento, né, do segmento com essa comunicação do perfil, acho que é uma junção, né, empresa, público-alvo, propósito e produto, entender esse meio termo. Eu vou começar pelo ponto muito importante, é uma boa pergunta porque é mesmo uma oportunidade, a especialização. E a especialização é algo que as agências, como eu sinto que, sendo um mercado pequenino e sendo um mercado que, vamos ser realistas, é um mercado que não paga tão bem quanto o mercado alemão, quanto o mercado inglês, quanto o mercado... O francês já não paga muito bem, já pagou bem, agora já não paga tão bem, mas as agências muitas vezes deixam de estar focadas e desfocam e perdem a especialização. Por isso, é totalmente de acordo, Fernanda, contigo, que é uma excelente oportunidade as empresas serem especializadas. Empresas especializadas em saúde, é engraçado, é interessante ver que muitas delas nascem por parte de pessoas que são de saúde, mas não são de marketing, nem são de comunicação. E então falham.
Sim. Elas sabem falar a linguagem, por vezes, dos médicos, mas não sabem comunicar aos médicos, ao paciente, aos hospitais, aos farmacêuticos, e isso é um erro muito grande que elas têm. Nós pomos uma empresa especializada em saúde a fazer conteúdos para as redes sociais, para o consumidor final, por exemplo, e vamos descobrir que elas não sabem comunicar, não sabem usar as boas técnicas que faz em engajamento, que faz swipe backs em stories de Instagram, que faz as pessoas quererem partilhar. Eles não sabem isso. Eles metem o conteúdo técnico e científico, e está certo. Uma agência que não perceba disso pode cometer erros muito grandes, ou então o cliente tem muito trabalho a ter que validar isso tudo, mas falham no que é principal. Isto é marketing. Claro. Fala de marketing. E se não sabem fazer marketing, tudo o resto não funciona. Por isso, há uma grande oportunidade na área da saúde. Claro que há. Ainda por cima, na área da transformação digital, a indústria farmacêutica está cada vez mais a precisar de ajuda neste caminho. Eles são tudo multinacionais. Em Portugal são poucas as empresas portuguesas, então têm regras internacionais que lhes são exigidas. Mas precisam de apoio local. De como pôr, nós temos os delegados de informação médica, aquelas pessoas que comunicam com os médicos, a ter uma visão omnicanal. Como criar e-mails que faz com que os médicos abram o e-mail, porque tem que entregar valor, não é? Senão Claro, não claro. ver, que permita olhar para a analítica e perceber o que é que funciona melhor, quais é que são as jornadas mais eficientes. Isso está a ser necessário. O desafio aí é que muitas empresas multinacionais têm regras multinacionais e é um pouco mais difícil entrar nesse negócio. Mas uma empresa especializada, pelo menos, consegue uma reunião. Isso garantidamente. E eu percebo também, até complementando isso, com relação a todo esse pequeno e médio que precisa já entrar, né, nesse canal de vendas, utilizar o marketing digital, né, e conseguir isso com as agências que são menores e que conhecem isso. Ou seja, tem uma oportunidade também para as agências brasileiras desse mercado de pequeno e médio, como redes de franquia, que a gente vê, né, redes de restauração, que são os restaurantes, a parte de saúde e beleza, né, isso tá explodindo muito, esse tipo de segmento, e aonde essa comunicação. O que eu quero dizer com isso? Entender o como faz toda a diferença, não simplesmente, não é, Mário, o processo, não só a parte da tecnologia, mas esse entendimento, ou seja, quando a agência ela já conhece, perceber como se comunicar, de que forma, quem é o cliente, conhecendo o terreno, vocês já começam a se antecipar e aí não tem como correr mal, não é? Que é o segredo da comunicação, esse como. Não só saber os canais, mas também o como se comunicar, entendendo esses hábitos. Mas agora, eu quero ir para a gente falou de cenários, de empresas grandes, pequenas e tal, né? Esses diferenciais de hábitos culturais, que a gente já conhece, apesar de ser a mesma língua, mas é completamente diferente. Completamente diferente. Né? Eu leio agora livro em português de Portugal para eu poder perceber, porque muitas coisas assim... Eu trouxe no outro webinar algumas campanhas. Mas agora um assunto que toda empresa, Mário, quer saber. É faturamento. Inclusive, tem até aqui uma pergunta, né? Sim, então, assim, como é ganhar dinheiro em marketing digital em Portugal? Ou seja, como ter uma base, de repente, no Brasil, diversificar e fazer esse negócio estando em Portugal, e aí você pode ampliar para a Europa, aproveitando até a pergunta do... desculpa, aqui, do Éder Feitosa. Em Portugal, existe alguma tabela de valores que reage ao serviço das agências digitais? Então, assim, como é que é ganhar dinheiro em marketing digital em Portugal? Conta aí, Mário. Fernanda, deixa-me só dar um passo atrás, só para terminarmos a questão sobre Portugal e sobre a especialidade. Eu deixei aí no chat... A gente tem 15 minutos. Oi, vamos despachar. Então, aí no chat vocês vão ver 2 sites que têm dados sobre Portugal. Encontrem as indústrias e percebam se vocês têm alguma especialização que podem lá ir. Muito importante, há áreas que é fácil. A área da saúde tem muita legislação europeia
que é bastante complexa. Portanto, nós não podemos comunicar quando nos apetece, como nos apetece, mas isso é importante conhecer e recomendo. Agora, claramente, sim, nichos vale a pena. Preços. Nós, como qualquer negócio de serviços, funciona por hora. Na realidade, todos os nossos orçamentos são construídos à hora. E temos margens sobre a nossa estrutura que andarão na ordem dos 20% a 30%. 30% é o ideal, não quer dizer que se consiga sempre. Fazendo estas contas, vamos fazer ao contrário. Ora, eu preciso de pessoas, preciso de um escritório, tenho os meus overheads, o custo da minha contabilidade, o custo do meu diretor, ou dos meus custos de viagem, os meus custos de marketing da minha própria empresa, e sobre isso eu tenho que conseguir ter ainda 30%. Normalmente uma conta fácil de fazer é o que custam as pessoas, duplicar por 2 e meter mais 20% em cima, 30%, e vocês têm mais ou menos os valores médios. Agora, Portugal tem, a contratação de pessoas em Portugal é muito rígida. Temos regras laborais muito grandes. E então, em termos de gestão, eu recomendo-vos a ter um rácio, que é muito importante, que nós podemos usar em gestão, que é o Staff Cost Ratio, ou seja, o rácio de pessoas em relação ao volume que vocês faturam por ano, bruto. Vocês faturam 100 mil euros, têm 10 mil euros de custos de pessoas, vocês têm um Staff Cost Ratio de 10%. Numa empresa de serviços isto não é viável, mas eu diria que vocês deviam apontar para ter uma estrutura em que 50% a 60% das pessoas que estão com contrato na vossa empresa são pessoas principais e depois 40% de preferência menos é outsourcing, que vocês subcontratam projeto a projeto. Isso é o mais saudável. Para que é que isto é importante? Porque vos permite ser competitivos nos projetos. Preços, ora, eu diria, se quiserem números... Sim, só para ter uma noção de agências, tamanho de mercado. Agências de primeira liga, os preços variam entre... Eu vou dizer em euros, depois peço, por favor, que façam conversões. Não, perfeito. Um gestor de projeto sénior custará 80 euros a hora. Um programador sénior custará dependendo da linguagem que vão fazer, entre os 70 e os 100 euros a hora. E depois temos especialistas em UX e UI, poderão andar em 50, designers poderão andar em 45 euros a hora. Mais ou menos. Portanto, temos aqui os programadores, são talvez o mais caro, e os gestores de projeto, e depois temos os consultores sénior, que têm mais ou menos os mesmos valores dos gestores de projeto, às vezes um pouco mais. Se tiver um consultor sénior de estratégia, quando digo sénior, uma pessoa com mais de 15 anos de experiência, com um bom currículo, poderá ser cobrado 80, 90 euros hora por essa pessoa. Quando descemos aos programadores júniores, ou programadores do WordPress, por exemplo, fazer sites em WordPress, estamos a falar de 40 euros a hora. Eu tenho muita dificuldade em fazer passar orçamentos de 45 euros ou de 50 euros a hora para programadores do WordPress, porque há muita oferta. Ok. Designers, a mesma coisa. Há pouco falavas, Fernanda, de criativos. Hoje em dia, em Portugal, a ideia do criativo brasileiro já não é tão importante como era no passado. Hoje em dia o que é importante é criatividade, não interessa quem a faça. Tem que fazer bem, isso é muito importante. Portanto, eu diria que são esses valores. Quanto é que mais ou menos se faz um projeto? Depende da vossa liga. Voltamos às 3 ligas. Se vocês forem uma pequena empresa, um site de WordPress, é difícil dizer a dimensão, mas com 20, 30 páginas, com uma subscrição de newsletter, com um blog, com um formulário de contacto, nada de muito complicado, eu diria que vocês conseguem cobrar 2.500 euros, 3.000 euros. Terceira liga, portanto, pequenas empresas, pequenas agências. Quando entramos na segunda liga, já estamos a falar de projetos que facilmente chegam aos 15.000, 20.000, 25.000 euros. Mesmo em WordPress, já podem ser cobrados estes valores, porque normalmente têm mais complexidade, ligam a sistemas, têm transação. Quando entramos na primeira liga, nós estamos a falar de projetos que podem ir aos 100.000, 150.000 euros, 200.000 no máximo. Mas não há muitos projetos destes. Agora, onde é que... Por esse range aí que você está falando, de 2.500, de 10.000, de 150.000, né? Hoje, se a gente fizer essa conversão, se você tiver
realmente uma estrutura enxuta, como a gente fala, e usar essa interface, né, ter alguns representantes em Portugal, que é importante esse contato para entender o terreno, isso a gente sempre fala para eles, isso é fundamental nesse processo de internacionalização, mas usando essa estrutura e tendo um faturamento em euro, o upgrade que você dá na sua agência, ele é significativo, apesar do mercado ser pequeno. Então, assim, a gente não, né, isso é essa visão da internacionalização e a expansão internacional de um negócio, ele tem que perceber essas oportunidades, apesar do tamanho. Né? É verdade, essa grandiosidade que muito bem que você trouxe, que faz com que o empreendedor, as agências que estão nos assistindo, percebam isso. Né? Assim, quando a gente conversa com grandes empresas, eles mas o mercado é pequeno. Sim, ele é pequeno. Mas quando você começa a tangibilizar e dar esse número de oportunidades, olha o quanto que você pode ter de incremento dentro da sua revenue, da sua receita, né, para a tua empresa, dá até escalonar, né? Então... Dá, e vamos falar disso já a seguir. Deixa-me só responder ao Fernando. O Fernando pergunta se estes valores são in-house ou são contratados outsourcing. Estes são os valores que nós, como agência, pomos nas nossas propostas para os clientes. Fazer outsourcing, quando temos outsourcing para ir buscar, eu posso dizer que costumo contratar programadores, mais uma vez, dependendo do nível, WordPress a 30 euros, 35, quando preciso de programadores com outras linguagens, com outras plataformas, vai subir até aos 55 euros, eu diria 50, 55 euros, estamos a falar, por exemplo, de linguagens de programação mais complexas ou com projetos mais complexos. E eu, normalmente, sobre os preços do outsourcing, eu ponho sempre 20% a 30% de margem por cima e continuo a ser competitivo. Onde eu acho que as equipas brasileiras podem ter muito sucesso, e já algumas empresas estão a fazê-lo em Portugal, é apresentar propostas que dizem assim: se vocês quiserem trabalhar com uma equipa portuguesa é este preço, se quiserem trabalhar com uma equipa no Brasil é este preço. E há 5 anos atrás, o mercado em Portugal dizia: eu não quero trabalhar com o Brasil, havia algum medo. Hoje em dia nós em Portugal temos muitos brasileiros nas equipas digitais, muitos mesmo. Só na minha equipa tenho 3 pessoas. E a minha equipa somos 16 pessoas. E na equipa de desenvolvimento da Innovations temos muitos brasileiros a trabalhar connosco, que estão em Portugal. Tivemos brasileiros que estavam a trabalhar no Brasil em remote, e sempre trabalharam, nunca vieram a Portugal, como outsourcing. E essa experiência desde que a gestão de projeto seja boa, do que estarmos aqui a pensar que o Brasil não funciona. Agora, a Mariana diz aqui um ponto, que é, não seria melhor definir o valor dos projetos? Sim, nós muitas vezes apresentamos ao cliente um valor fechado e dizemos: este projeto vai demorar, imaginem, 10 semanas a ser feito, e nós não dizemos quantas horas é que vai ser. Agora, a minha folha de Excel dentro de minha casa, eu tenho que calcular as horas que eu vou meter a minha equipa para fazer as minhas contas. Claro. Por isso, eu internamente, enquanto gestor, eu vou sempre ter que usar o valor hora. Quando eu apresento um trabalho ao meu cliente, eu apresento 2 maneiras, e vocês podem apresentar 2 maneiras. Podem apresentar projeto, e às vezes é o melhor, temos aqui alguma margem de segurança, e aí permite-vos dizer: o projeto vai custar este valor. Muito importante, ponham em detalhe, e este é um insight que muitas empresas falham, mesmo as portuguesas falham muito nisto, ponham tudo aquilo que inclui e o que não inclui. É muito fácil o cliente dizer: mas eu achava que estava incluído, façam. E vocês sabem que uma margem de 30%, mais 10 ou 20 horas de trabalho extra pode-vos tirar a margem. Por isso, muito importante, digam na vossa proposta o que é que está incluído e o que é que não está incluído, e protejam-se com isso. É muito fácil aqui, não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal é muito comum dizerem: mas eu achava que estava, porque na vossa proposta não está claro. Perfeito. Portanto, esse é o maior. Às vezes nós queremos tanto vender o projeto, ganhar o projeto, que arriscamos muito. E isso é perigoso para vocês. Façam muitas perguntas, muitos briefings estão mal feitos, vocês façam muitas perguntas. Vocês não estão a ser chatos, vocês estão a ser interessados. E acreditem, mais vale não ganhar um projeto que não é claro, do que ganhá-lo e perderem dinheiro logo à primeira semana. Está bem? Esse é um ponto. Para terminarmos, que eu acho que todos... 5 minutos, a gente tem que... Como é que vocês usam Portugal para ir para a Europa?
que eu acho que isso é que é importante. Vocês tendo uma empresa em Portugal, vocês têm a vantagem de poder faturar a qualquer empresa na Europa, portanto é muito fácil isso, e receber pagamentos é normal, mas acreditem, se fosse fácil, todas as empresas em Portugal estavam a trabalhar para a Europa. Nós somos um grupo, eu trabalho num grupo francês, e mesmo assim para nós é extremamente difícil, porque a concorrência local também é muito forte. Portanto, nós temos que chegar a eles com valor, senão vamos ser sempre uma empresa barata. Claro. Vocês podem usar isso para começar, mas a seguir vocês têm que encontrar, tal como vou encontrar em Portugal, valor nos outros países. Desafio que têm. Falar com franceses não é fácil, falar com alemães não é fácil, falar com espanhóis mais ou menos. Porquê? Porque temos a língua. Às vezes nem é a cultura, é a mesma língua. E muitas vezes não se domina a língua e eles preferem trabalhar com empresas locais que dominam. Estratégia, tenham alguém desse país a trabalhar convosco. Não tem que estar no país, mas que seja nativo desse país, já vos vai acelerar. Uma boa estratégia, e serve para Portugal, mas serve para a Europa, entrem com agências que já lá estão, prestem-lhes pequenos serviços e cresçam nesse mercado. E quando perceberem o mercado melhor, vocês já conseguem sair e às vezes até levar o cliente convosco em algumas áreas, porque ele passa-vos a conhecer, eu não estou a dizer roubar, estou a dizer ter outros projetos de um cliente que já vos conhece, e vocês criarem o vosso espaço nesses países, inclusive em Portugal. Outra boa estratégia, usem empresas brasileiras que estão nesses países. Cheguem a essas empresas brasileiras e vejam até que ponto é que conseguem ganhar um projeto no Brasil e fazê-lo noutro país onde eles estejam. É das melhores estratégias, porque assim vocês entram já pela mão de uma empresa que já está no estrangeiro. Entender, sensacional, Mário. A gente vai ter, tem aqui o Mário e Fernanda, vocês saberiam indicar eventos mais interessantes para network e prospecção em Portugal? Matheus, olha, Portugal está com muitos eventos, a gente tem o Web Summit, a gente tem várias feiras de franquia, feira das associações. Então, assim, pesquisando na internet, você vai perceber ali uma infinidade de eventos de network que Portugal está oferecendo para qualquer tipo de segmento para vocês entrarem. Como a gente falou, é muito segmentado. E uma outra pergunta aqui, a gente tem 3 minutos para finalizar, mas eu não queria deixar de responder. O Douglas Simão, ele fala como funciona a questão da tributação do serviço em Portugal e declaração no Brasil, e os principais canais de pagamento, de conversão do pagamento em euro para real. Douglas, o sistema tributário entre Brasil e Portugal é completamente diferente. A gente tem o IRS e o IVA, que é o Imposto de Valor Acrescido, com relação a serviços que faturam entre empresas portuguesas. E com relação a canais de pagamento, a gente tem um MBWay, como se fosse um Pix, mas agora já tem outros tipos de canais. Inclusive, tem um banco que já está fazendo Pix para mandar dinheiro direto para Portugal. E hoje em dia, essa transação ela é muito tranquila. Se você abre uma conta lá, a conta aqui do teu banco, você pode mandar e cai direto na sua conta em Portugal, na Europa. E acredito que não tenha mais nenhuma pergunta que a gente tenha respondido. A gente tem mais 2 minutos. E eu queria agradecer, Mário, muito obrigada. Foi um bate-papo sensacional, né? Muito rico. Acho que deu para quem nos assistiu das empresas, efetivamente, perceberem o mercado português, as oportunidades. Então, assim, nós estamos à disposição para conversar com vocês e fazer essa jornada de internacionalização. Agradecer a todos que participaram, agradecer a Brad, Paulo, Suelen, muito obrigado por essa parceria. Carlota, como sempre, obrigada, querida, de estar aqui junto com a gente. Deixar aí um abraço para o João, que está em Moçambique, dizer que a gente está muito feliz aqui em fazer parte dessa jornada aqui com vocês. E acho que o Paulo tem algum recado. Paulo, Suelen, o sorteio. Tá bom, isso. Eu vou passar assim para a Suelen fazer o sorteio, mas antes eu queria agradecer aqui imensamente a essa generosidade ímpar, que é muito raro ter
um conteúdo tão rico e tão cheio de, sabe, dicas valiosas como o Mário trouxe aqui para a gente, abrindo números, dando informações extremamente aí pertinentes para que as empresas aqui que estão participando possam avaliar com mais precisão seus próximos passos. Acho que o Mário deu tamanho aqui, né? Ele deu tamanho para as coisas, para o cara, de fato, entender se faz sentido ele seguir nessa jornada ou não, e compartilhou quais são as principais dificuldades. Mário, super obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado, Passei a ser seu fã aqui, já estou tentando te seguir aqui no LinkedIn, já estou seguindo no LinkedIn. Você vindo ao Brasil, você nos avise para a gente recebê-lo aqui, né? Para a gente tomar caipirinha, comer feijoada. Estou brincando, Mário. A gente tomar um café aqui juntos, viu? Vai ser muito bem-vindo. Super obrigado também, Fernanda. E vai lá, Sueli, agora você tem alguma coisa aí para passar para a gente, não tem? Obrigada, Paulo. Enquanto a Fernanda e o Paulo finalizavam, já deixei aqui para vocês na tela a pesquisa de satisfação. Essa pesquisa ajuda a gente a mapear os temas que são relevantes para vocês e para trazer mais conteúdos como esse, né? Então, respondam para ajudar a gente a trazer mais conteúdo com a Fernanda, convidar mais o Mário, que a galera gostou bastante aqui. Então, a gente conta com vocês. Agora, eu vou deixar um segundo link, que é de um sorteio. A Abrad realiza mensalmente um sorteio com a Boom Café para criativos. A gente entrega, né, um kit, um trio de cafés aí para ajudar as empresas a liberarem a criatividade. Então, para participar, tem algumas regrinhas. Vocês acessando o formulário conseguem conferir as regras. E aí vocês se inscrevem, ele é um sorteio mensal, então a gente vai realizar o resultado dele só no início de agosto, tá bom? Aí tá aqui no chat o link e na tela o QR Code. Muito obrigada. Ô, Sueli, se o Mário ganhar, ele entrega em Portugal também? Então eu é que tenho que ir aí buscar, não sei. Eu acho que nisso. vale bem a pena, Mário. Pelas regrinhas, infelizmente, o Mário não pode participar, porque é exclusivo para associados. Vamos abrir uma exceção, o Mário foi tão bacana. Ô, Mário, diga uma coisa aqui, me tira uma dúvida, eu fiquei pensando, o seu grupo, a sua agência com a qual você pertence, contrata agências aqui do Brasil? Sim. Muito. Bacana. Muito. Bacana. É comum. Aliás, ainda na quinta-feira contratei para a minha equipa um brasileiro que está em Portugal há 2 anos. Agora em Portugal, para pessoas que queiram viver em Portugal, há aqui um pequeno desafio, porque nós temos uma instituição que gera os vistos e está um bocadinho complicado. Mas para quem já tenha o visto de trabalho, que não é muito difícil para brasileiros, desde que esteja pronto a poder trabalhar em Portugal, há muita oportunidade de contratação. Acima de tudo, pessoas muito especializadas. Para agências. Mas empresas, eu sei que você contrata profissionais, isso você falou. Empresas, mas você tem essa contratação de empresas para prestar serviços pontuais? Paulo, vou ser sincero, nós agora não temos, e não é muito normal empresas brasileiras virem ter connosco, curiosamente. Temos muitas empresas do centro da Europa, da Polónia, ou da Europa de Leste também, Polónia, Hungria, Roménia, muitas empresas dessas a virem à Europa Ocidental, a Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Não temos tido empresas brasileiras a virem ter connosco, portanto, se calhar está na altura. Nós e provavelmente as outras agências também, porque as agências não são completas, precisam sempre de serviços de outras empresas especializadas. É esse o nicho, né, Paulo, que a gente vem falando, até conversando com o Mário, a grande oportunidade das agências que estão aqui dentro dos associados da Abrad, tem dentro do mercado europeu. Comecem pelas agências, e eu diria que se tivéssemos que resumir toda a nossa conversa de hoje, se estivesse no vosso lugar, a primeira prioridade era vir a Portugal, ou se não conseguirem vir a Portugal, ou melhor, venham a Portugal já com uma agenda toda feita, contactem, o LinkedIn é o melhor, nem sempre respondem, mas tentem o LinkedIn, tentem os formulários de contacto dos sites das agências. Por exemplo, na nossa agência, o formulário vai sempre parar ao CEO, para terem uma ideia, porque ele quer ser a pessoa que quer ver e quer muito mais do que o LinkedIn. E não é só a nossa agência, há outras agências que também têm a mesma estratégia, portanto, usem os formulários das agências, usem também o LinkedIn, apresentem-se e marquem uma semana só de apresentações vossas. Aposto que em
10 agências, 5 vão-vos recomendar amigos que têm outras agências. É sempre assim que acontece. Se vocês tiverem um bom produto, um bom serviço, as agências vão dizer, olha, isto é bom para mim, mas também pode ser bom para um amigo meu. Eles vão-vos dar outro. Então vocês vêm com 10 reuniões marcadas e saem daqui com 20 reuniões feitas. Sim. Isso é muito importante. Comecem pelas agências, porque assim vão poder aprender o mercado, elas fazem o front com o cliente, portanto, toda a parte cultural já vem trabalhada e vocês vão aprendendo e eu acho que... Eu costumo dizer, vou acabar. Se eu quisesse montar uma lanchonete de hambúrgueres, eu ia trabalhar para a McDonald's primeiro. Mesmo que eu fosse o homem mais rico do mundo. Porque o que eu ia aprender numa empresa que já sabe fazer as coisas tão bem, ia-me poupar anos de problemas e de trabalho e ia perceber onde é que estava a oportunidade. Façam o mesmo. Contra mim falo, mas ao mesmo tempo a meu favor. Se eu tiver bons parceiros, eu também consigo fazer melhor trabalho, ser mais competitivo. Acho que ganhamos todos. O marketing digital tem que funcionar bem para as empresas, para elas continuarem a contratar marketing digital. E isso acho que é algo muito importante no nosso mercado. Perfeito. Bom. Mário, já veio ao Brasil, Mário? Já, mas foi sempre de férias. Portanto, Fernando Noronha, Recife, Salvador. Só lugar bom, hein? Só lugar bom. Só lugar bom. Muito bom. Não, muito eu sou doido por mergulho. Portanto, Fernando Noronha era todos os dias debaixo d'água a ver tubarões e tartarugas. Portanto, foi fantástico. Sensacional, Mário. Muito obrigado. Então, Muito obrigado dizer, mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram connosco. Estamos à disposição aí para fazer esse match aí para as agências, para ajudar as agências da Abrad, para fazer justamente essa estratégia que o Mário, entrando, né, dessa forma em Portugal, é uma forma muito mais assertiva. Então, a gente está super aberto para estar conversando com as agências para poder ajudá-los a encaminhar nessa jornada de internacionalização. Mário, fantástico. Muito obrigada. Agora, quinta-feira, eu embarco para Lisboa e semana que vem a gente vai tomar um café. Combinado, combinado. Tá Vamos bom, falar. Paulo, Obrigado a todos. Veja o LinkedIn, liguem, estamos falando. Adeus, obrigado. Obrigada. Obrigado, até logo.